Lemos com o favor de Deus Atos capítulo 12. Diz assim: por aquele tempo, ou naquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, para lhes fazer mal. O versículo 2 diz: e matou ao fio da espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradou aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, mas eram os dias dos pães asmos. Versículo 4, lemos juntos. Mandou-o prender, lançando-o na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, no cárcere, mas havia oração continuamente a Deus por parte da igreja em favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. E eis que veio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das suas mãos. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra em nosso coração, da tua bênção em nossa vida. Glorifica o teu nome em nossa vida, no nome precioso de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Foi o próprio apóstolo Pedro que, nesta inspirada palavra em casa de Cornélio, no capítulo 10, no versículo 34, disse: reconheço na verdade que Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, versículo 35, todo aquele que o teme e faz o que é justo, que lhe é aceitável, Deus ouve. Amém? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. É aceito por Deus, é recebido por Deus. Deus o ouve e o recebe. Não faz distinção de pessoas, significando isto que as mesmas coisas que Deus fez no passado por outros, faz por si, por mim, hoje. Então, qual era o problema que aqui estava? Pedro ia ser morto na manhã seguinte, ia ser decapitado na manhã seguinte, ia ser cortada a cabeça na manhã seguinte. E nós encontramos que este Pedro, que sabe que na manhã seguinte vai ser tirado da prisão e vai ser executado, vai ser morto à espada, como foi João uma semana antes, o apóstolo João. Este apóstolo João não é o João do Evangelho de João, nem das cartas 1ª, 2ª e 3ª de João, não é esse. Mas é aquele que pertencia àquele grupo íntimo com Jesus. Lembra-se daqueles 3, Pedro, Tiago e João, que subiram na casa da filha de Jairo quando foi ressuscitada, que assistiram às coisas mais próximas com Jesus, que eram mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João, esses 3, este João, que eles converteram-se os 3 ao mesmo tempo, depois daquela pesca que está a narrativa da história em Lucas no capítulo 5, quando andaram, eles eram sócios, tinham uma empresa, eram sócios, andaram a pescar toda a noite, lembra-se? E não pescaram nada, e depois, na manhã seguinte, Jesus pediu o barco vazio de Pedro e pregou para a multidão que estava na praia, e mandou-o depois lançar as redes no lugar mais profundo. E eles carregaram 2 barcos cheios, 2 barcos que quase afundavam de tanta carga de peixe. Estes 3 que deixaram os barcos para trás e que seguiram a Jesus, e ele diz: farei de vós pescadores de homens, este João, este Tiago, irmão de João, sócios de Pedro, o Tiago e o João eram irmãos e eram sócios de Pedro. Foi este que aqui no capítulo 12 do livro de Atos foi executado por Herodes. No entanto, haverá de reparar que assim que a igreja se deu conta que o reino das trevas se levantou e que tinha ali um grande personagem pronto a matar não só a Tiago,
a João, a seguir a Pedro, depois aos outros, e nunca mais parava, o que é que a igreja fez? A igreja reagiu. A igreja reagiu. Eu entendo que às vezes não é fácil reagir em certos momentos da nossa vida. Porque a tristeza pesa, porque o cansaço é demais, mas é preciso reagir. Quem é que me entende o que eu estou a dizer? Se você não reagir ao mal, você vai ser engolido pelo mal. Se não reagir à tristeza, se não reagir... Repare, eles levaram o corpo de Tiago para o sepultar. E podiam ter ficado na maior tristeza, no maior abatimento, no maior luto, e com certeza ficaram. Este assunto foi um assunto violento contra a igreja. Logo a seguir, estão eles a terminar de sepultar o corpo de Tiago, está Pedro a ser levado para a prisão para ser morto no dia seguinte. Mas era a Páscoa. A Páscoa apareceu, era o tempo da Páscoa. E às vezes há pessoas que do tempo da Páscoa ficam bonzinhos. De repente, ficam boas pessoas. Ou é Natal. Pronto, é Natal, vamos ser boas pessoas. Passam no Natal, continua a mulher a apanhar pancada, continuam os filhos a correr à bordoada, continua tudo mal, mas agora é Natal, agora não, parece mal. Até rima. O que é então surpreendente nesta história? Os dias dos pães asmos demoravam 7 dias. A festa da Páscoa demora 7 dias, porque é a Páscoa e os pães asmos, tudo junto. Aliás, ali está escrito pães asmos. Aquela semana, Pedro esteve preso. Quando calhou no início da festa dos pães asmos, tiveram que esperar uma semana. Isto nós sabemos porque sabemos a duração que as festas judaicas tinham. Porque senão nós não sabíamos que era... Durante esses 7 dias, o que é que a igreja fez? A igreja reagiu. Diz aqui que oravam continuamente. Devem ter montado uma oração na igreja que aquilo nunca mais parou de orar. E a surpresa minha não é que a igreja tenha reagido. Isso não me surpreende nada. O que me surpreende é a igreja ter estado tão adormecida que não reagiu ao problema, mesmo quando viu o perigo. Foi preciso morrer Tiago. É preciso acontecer alguma desgraça para que alguém reaja? Não devia ser. Quem é que me entende? É preciso acontecer alguma coisa muito má para que nós possamos reagir? Não devia ser. Quem é que me entende? Aliás, devia ser o contrário. Antes de acontecer é que nós devemos reagir. O mal ainda vir longe é que nós temos que reagir. Quando ainda vemos um problema longe, nós devemos reagir com coragem, com força. Não é depois que o problema veio, depois que as coisas ficaram piores, depois que já não havia solução nenhuma, reagir nessa altura. Portanto, a igreja o que fez em relação com Pedro mostra que a igreja, de um modo geral, estavam meio adormecidos, oravam pouco, estavam assim, meios de férias, pronto. Oravam pouco ou nada, pouco agarrados, pouco ligados ao poder de Deus, pouco esforço, pouca dedicação, pouca coisa. Foram assim indo na rotina. E quando as coisas caem na rotina espiritualmente, é muito mal, porque assistimos a isto. O diabo apanhou uma porta aberta e entrou por lá dentro e começou a matar. A ideia que Satanás tinha era matar mais alguns. Aqui diz que foram outros, não diz quem são. Mandou Herodes prender alguns da igreja. Mas foi que ele escolheu logo o nome mais sonante, o nome mais importante que lá estava nessa altura para matá-lo, foi logo Tiago, um dos apóstolos. Olha que o diabo não quis pegar num crente cá em baixo, num crente que chegou semana passada, num crente que ninguém sabia, num crente... Não, foi logo buscar um dos de topo, lá em cima. Um daqueles que oravam e aconteciam milagres extraordinários. Foi esse que foi buscá-lo.
A seguir foi Pedro. E se a igreja não tivesse reagido, e se os crentes não tivessem se levantado como um exército, quer dizer, a igreja não tem bem a noção daquilo que é. Os crentes não têm bem a noção do poder que têm disponível nas suas mãos. E muitas vezes deixam o diabo entrar, assim, sorrateiramente, deixam-no ir por lá dentro, deixam-no ficar e instalar-se, quando ele não tinha sequer que pôr um pé e ficar sem a perna logo. Mas não, deixam-no vir e o cão entra e começa a roer tudo, a estragar tudo, a sujar tudo e começa a ladrar e a fazer barulho. Quem o deixa fazer? A igreja deixa, os crentes deixam, os filhos de Deus é que o permitem, é que o consentem, porque não, pode ser por ignorância, por não saber, pode ser, por não saber fazer melhor, pode ser, mas neste caso eu não posso entender ignorância aqui, porque estamos a falar de uma igreja vibrante, poderosa, com os apóstolos do primeiro século, ressuscitavam mortos na igreja. Não havia curas que eram todas as pessoas saradas. Mas porquê é que a igreja adormeceu? Porquê é que a igreja caiu em rotinas? Porque o apelo do mundo é muito grande à nossa volta. As canseiras da vida, os afazeres à nossa volta, as preocupações. Se nós não nos picarmos a nós próprios, se não nos motivarmos a nós próprios, se nós não nos esforçarmos, nós também somos embalados. Ai, tal, estou cansado. Ai, agora está só. Vou esticar o pernil para a esplanada. Ai, agora está não sei o quê. Também preciso de espairecer, preciso tomar uns refrescos, comer uns gelados e ficar a aquecer o piolho. Você precisa é do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus. Você e eu precisamos muito. Eu não sei bem se você precisa, mas eu digo-lhe sinceramente, eu preciso muito do poder de Deus. Eu não sei o que seria de mim se não fosse o poder de Deus. O diabo destruía-me completamente se não fosse o poder. A raiva que ele tem, Jesus, a ódio que ele me tem, era como o Tiago, ficava sem a cabeça já. Eu não posso adormecer à sombra da bananeira. Eu não posso estar confortável. Eu não posso estar parado. E você também não. Você ainda não se deu conta, mas você também não pode. Ou seja, o nível da igreja é o nível de um exército de gente treinada, pronta, disponível para atacar o diabo e para pô-lo a fugir à sua frente. A Bíblia diz: resisti ao mal e ele fugirá de vós. Mas em vez da pessoa resistir ao diabo para ele fugir, não, ficamos a chorar um bocado. Não, muito triste, eu estou muito mal. Não falo para mim que estou muito mal. Então onde é que vai? Então o que é que você precisa? De férias. Uma pessoa disse para mim há uns dias: sabe o que é que eu precisava, pastor? Deitar-me assim numa clínica daquelas especiais, a dormir 15 dias. Só com injeção nas veias e ficar a dormir 15 dias. Dormir 15 dias? Já há gente que dorme 8 horas todos os dias. 1/3 do dia já foi. 1/3 da sua existência passou a dormir. A roncar desabridamente. 1/3 da existência já foi. 1/3 da vida, 8 horas. Em bebé dormia mais, não é? Agora, anos e anos seguidos a dormir 8 horas, já só lhe sobram 16. 16 tem que cuidar de si, tem que comer alguma coisa, tem que se tratar, tem que se cuidar, tem que trabalhar, tem que sobra-lhe pouco. Sejamos claros. Não é muito. Já só sobram 16. Já só tem 2/3 do dia. Desses 2/3, gasta um pouco para tratar da carcaça, para se lavar, para se arranjar, para comer, para fazer alguma coisa, para caminhar um bocado, para ir aqui ou fazer alguma coisa, etc. Quer dizer, não lhe sobra muito. O resto tem que trabalhar.
A caminho do emprego gasta não sei quanto tempo, na vinda gasta outra hora e não sei quanto. Isto é mau. Depois precisa de algum tempo para se sentar e, no caso dos homens, precisa de algum tempo para ficar no vazio. Na terra do nada. O que é que está a fazer? Nada. O que é que está a fazer? Nada. Está a olhar no horizonte, não está a fazer nada. Ai, Jesus. A igreja reagiu. Diga para o seu irmão que está ao lado, nós temos que reagir. Quer dizer, o ideal, por exemplo, o ideal é a pessoa estar sempre de boa saúde ou precisar do milagre de Deus e ser curado. Qual é o ideal? Glória a Deus, milagre e tal. O ideal não é isso. O ideal é nem precisar de milagre. É poder ter um milagre para os outros. E para si não ser preciso. Quem é que me entendeu? Porque viver de perfeita saúde é muito melhor do que estar doente e precisar de um milagre. O ideal é não estar doente. É não precisar de nada. É viver todos os dias saudável. Já imaginou? A Bíblia diz que eles andaram 40 anos pelo deserto e ninguém ficou doente. Não havia doenças. No tempo de Jesus, ele orava pelos doentes e os doentes saravam-se todos, acabou as doenças. Então, o ideal dos filhos de Deus na igreja não devia haver doenças. Não devia ser preciso um milagre. Não devia ser necessário. O ideal não é isso. O ideal é nós termos poder de Deus e milagres para aqueles que não conheciam Cristo e livrá-los, libertá-los da escravidão. Para nós não devia ser preciso. Nós viemos para Cristo, automaticamente tem que desaparecer toda a doença, tem que desaparecer todo o mal, o sofrimento, etc. Está condenado a desaparecer. E quem diz isso, diz os outros todos. Diz vitórias sobre finanças, vitórias sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre os seus sonhos, sobre a sua casa. O ideal é não haver necessidade de milagre. Então, para quem eram os milagres? Para os outros. Para entrarem pela casa de Deus dentro, um lugar de refúgio. Vou-me refugiar aqui nesta embaixada que aqui há tudo, glória a Deus, amém? Mas nós que já cá estamos dentro, não devíamos estar a precisar de milagres, devíamos estar a viver um milagre contínuo da bênção de Deus. Quantos me entenderam bem? Porquê é que esta igreja só reagiu depois? Porque é isso, às vezes nós caímos na rotina, às vezes nós deixamos de orar no nível que devia ser, às vezes nós deixamos desta ligação ao poder de Deus, que nunca devia ser menos diariamente do que o necessário para nos mantermos com perfeita paz em nosso coração. Amém? E eu sei que surgem muitas coisas, surgem preocupações, pressões de vários lados, aflições de vários lados. E o que é que a pessoa deve fazer? É aqui que nós tocamos no assunto do nosso tema. Eu pensei que este domingo já ia avançar para o processo, para a parte 3 dos nossos estudos sobre o reino dos céus, mas não consigo. Orei, o Espírito de Deus disse, ainda não, que esta matéria ainda precisa de ser recalcada aqui, sobre a questão da entrega na mão de Deus. Veja o que aconteceu com Pedro. Pedro ia ser morto na manhã seguinte, sim ou não? Ele estava avisado, sabia que na manhã seguinte iam lá buscá-lo, tiravam as cadeias das pernas e dos braços dele, ia ser levado e executado. Era isso que estava dito. E eu pergunto, foi isso que aconteceu? Não foi. Mas o mais surpreendente nesta passagem da Bíblia é você ver que Pedro estava a dormir. E estava a dormir profundamente. Se você soubesse que amanhã de manhã batiam na porta do seu quarto, levavam-no para fora, você vai ser morto hoje, você dormia esta noite. Aproveitava para dormir. Vou dormir a última noite. Eu vou repetir. Se você soubesse que amanhã lhe cortavam a cabeça, de manhã às 7 da manhã, esta noite o que é que fazia?
Está marcado, amanhã de manhã fica sem a cabeça. O que é que faz agora? O que é que faz daqui? Foi avisado hoje, foi avisado há 2 dias, que na segunda-feira de manhã fica sem a cabeça. Diga-me o que é que fazia de domingo para segunda. Dormia? Ou ficava agarrado à cabeça? Oh, minha cabecinha, fazes-me tanta falta, minha querida. Preciso muito de ti aqui em cima deste pescocinho. Como é que fazia? Eles estavam a orar há uma semana. Não se esqueça que era a festa dos pães asmos. Oraram durante alguns dias. A igreja toda orava. A igreja não parou de orar. A igreja diz, não paramos de orar até ver Pedro cá fora. Sim ou não? Não paramos de orar até ver este milagre. Foi preciso um milagre. Foi preciso um milagre porque a igreja não estava a viver no nível do poder de Deus que devia ser para isto nem acontecer. Mas foi preciso. Mas agora que chegaram a esse nível do poder de Deus, que passaram o problema para as mãos de Deus, que uma paz tão grande veio no coração de Pedro, que ele disse, bem, isto está resolvido. O problema está resolvido. Não foi este Pedro que escreveu para as igrejas em 1 Pedro 5,7. Não foi ele. Sim ou não? Mesmo que não tenha sido ele a escrever, que era Marcos, o Marcos do Evangelho de Marcos, que escrevia as cartas de Pedro, que andava com Pedro, era ele quem escrevia, porque Pedro escrevia um bocado mal. Pedro escrevia com erros, pronto. Então, para não fazer erros, chamava o Marcos e o Marcos escrevia. Leia comigo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de vós. Pedro escreveu isto. Por isso, como ele entregou nas mãos de Deus, entregou o assunto. O assunto estava tão bem entregue na mão de Deus, que veio uma paz tão grande. Com certeza ele fez não comeu alguns dias, com certeza, não duvido disso, que os primeiros dias foram difíceis, que aquela angústia foi levada ao trono dos céus e aquela angústia deu lugar a uma paz enorme no coração dele, porque é isso que está escrito. Em Filipenses 4, 6 e 7 diz, não vos inquieteis ou não vos preocupeis, mas em tudo as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E no versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Porquê que excede o entendimento? Porque alguém que sabe que amanhã fica sem a cabeça em cima dos ombros, não entende porque é que está com tanta paz. E não entende porque com tanta paz, com tanta segurança, que o assunto foi entregue nas mãos de Deus, que eu vou dormir descansado, porque aquele que cuida de mim não está a dormir, está acordado. O reino dos céus está acordado e está a operar. Ou seja, a fase da angústia já tinha passado, tinha chegado a paz, tinha chegado a confiança, tinha chegado a segurança ao coração de Pedro. E deitou-se a dormir. Fez ele muito bem. Porque afinal, para que ficar acordado se o problema já passou para as mãos de Deus? Em 2 de Crônicas, o problema não passou para as mãos de Deus? Sim ou não? E quando o problema passou para as mãos de Deus, da guerra de Amon, dos Amonitas, dos Moabitas, das montanhas de Seir, quando passou para as mãos de Deus, eles não foram a cantar e a louvar Deus, já não havia uma paz a guardar os corações deles, e o louvor e os cânticos de louvor faziam todo o sentido à frente do exército. Então, cantaram e louvaram Deus. E dormiram aquela noite. E na manhã seguinte foram louvar a Deus e agradecer a Deus pela vitória. Mas qual vitória? Os inimigos ainda estavam lá fora à espera deles para os matar. E iam invadir a cidade. E, no entanto, eles iam com paz no coração a louvar Deus pela certeza de que a vitória estava ganha, porque o problema passou para as mãos de Deus. Um dos segredos grandes na oração é este tipo de oração que se chama oração de entrega, em que você entrega nas mãos de Deus, entrega o problema nas mãos de Deus, entrega o fardo pesado nas mãos de Deus, entrega a sua inquietação, a sua ansiedade, a sua preocupação. Você escreve, hoje entreguei nas mãos de Deus. Hoje, sobre isto, inclusive, fiz uma aliança com Deus e uma semente que eu semeei com Deus.
Foi feita esta aliança com Deus para este mal ser destruído, para este problema desaparecer, para Deus cuidar disto e arranjar Deus o plano dele. Não vai ser o plano de Satanás que vai vencer, vai ser o plano de Deus que vai triunfar. Deus faz-me triunfar sobre isto. Deus dá-me a vitória sobre isso. O que é que Deus vai fazer? Não sei. Mas Deus vai fazer alguma coisa porque eu tenho paz. Já não estou debaixo daquela angústia, estou com paz. E eu sei que vou manter a minha expectativa que Deus vai operar, que Deus vai fazer. Não estou com desespero, não estou tomado de tristeza, não estou ensombrado pelas angústias. Estou em paz no meu coração. Como é que chegou a esta paz? Por causa da oração que se chama a oração da entrega. Jesus disse: vinde a mim, vós todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando a pessoa está aliviada, demorou um dia, demorou 2, demorou 3, não sei quantos dias demorou a orar e a jejuar e a combater. Quantas vezes tive de ir para a igreja com angústias, com tristeza, com guerra, com combate, mas agora a angústia parou, agora a dor saiu, agora a paz tomou conta do coração. Então o que é que faz? Louva a Deus, agradece a Deus pela vitória. Entregou o assunto, passou para as mãos de Deus, a batalha passou para as mãos de Deus. Quem é que me entendeu? E por isso agora Pedro deitou-se a dormir. O anjo teve que vir, e o anjo disse que teve que o abanar até. Diz aqui mesmo que o anjo teve que o tocar e abaná-lo, porque ele estava a dormir profundamente. Amém, irmãos? Veio o anjo do Senhor, uma luz iluminou, versículo 7, a prisão. Tocou nele, o anjo, tocou em Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E então caíram as correntes, as cadeias das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, levanta-te, calça as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse: mas põe a tua capa e segue-me. Então saindo, seguiu. Versículo 9 diz que não sabia bem se era real ou se ele estava a sonhar. Será que ele está a dormir? Será que isto é uma visão? Será que eu estou a ver mesmo bem? Acho que Pedro estava a beliscar-se quase para saber se aquilo era verdade ou não. Mas era verdade. Até que as portas foram-se abrindo, chegando ao portão fora, para a rua, para a cidade. Pedro saiu e o anjo estava ao lado dele. Depois de terem passado, versículo 10, a primeira porta, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, que se lhes abriu automaticamente. Olha, os portões automáticos, nesta altura, há 2000 anos já havia portões automáticos. O que é que você acha dos anjos ter aberto aquilo tudo, para eles passarem? Mas ele não viu, só abriu o portão. Pois, mas alguém tem que o abrir, não é? Como não havia eletricidade na época, quem é que o abriu? Não havia os motores elétricos, não havia eletricidade para abrir os portões. Quem é que abriu estes portões? Anjos de Deus. Eles não viram anjos de Deus, mas os anjos de Deus encarregaram-se de abrir tudo. Abrir passagem para você passar. Quando você entrega nas mãos de Deus, Deus vai abrir caminho à sua frente. Vai abrir o que for preciso para você passar e sair. Deus vai fazer isso. Amém? Amém. Sim ou não? Amém. Quantos creem que recebem? Amém. Diz: eu recebo em nome de Jesus esses anjos que abrem portões à minha frente. Aqui já não são portas, são portões. Deus abre portas à sua frente. Deus faz aparecer as respostas à sua frente. Deus abre caminho à sua frente para escapar. Escapar do mal que queria fazer o diabo. Amém? Então Pedro, deu-se conta que o anjo, saindo, enverdaram por uma rua. Logo a seguir, o anjo afastou-se dele. O anjo foi embora. Já tinha o trabalho feito, foi à vida dele. E Pedro viu-se sozinho, caindo em si. Agora é que ele acordou. Agora aqui no versículo 11 é que Pedro verdadeiramente acordou. Agora é que ele acordou e deu-se conta que afinal, verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pensando ainda sobre estas coisas, foi à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Bateu na porta. Saiu uma criada chamada Rode para ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou alegre e voltou lá para dentro a dizer: Pedro estava junto ao portão. E disseram: está louca. Ela continuou a dizer que era. Então disseram: é o anjo dele.
Não é ele, é o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou a bater na porta sempre e finalmente vieram abrir. Eles estavam a orar com pouca fé, coitados. Estavam a orar e não estavam a acreditar bem naquilo que estavam a orar. Você acredita quando ora que acontece mesmo? Eu orei e isto vai acontecer, sem dúvida que vai acontecer. É que eles estavam a orar e não aconteceu. Quando aconteceu mesmo, e veio Pedro, foi uma surpresa. Ficaram todos admirados de ver o que Deus tinha feito. No dia seguinte, quem morreu não foi Pedro. Quem morreu? Foi Herodes. Deus enviou o anjo de Deus para executar um julgamento sobre Herodes. Herodes foi julgado e morreu em cima do trono dele, depois do discurso. Acabou o problema. Quantos querem que Deus acabe com o problema de vez? Diga isso, peça hoje, esta unção que está aqui hoje nesta palavra é: Senhor, acaba de vez com este problema que me está a afligir. Quantos querem isso? Eu não sei se você quer continuar com o problema mais algum tempo, mas se quiser acabar de raiz com as coisas para resolver de vez e terminar de vez, faça esta oração comigo hoje. Meu Deus, eu clamo em nome de Jesus, porque é de Ti que vem o poder para me livrar, para inverter o mal, para trazer juízo e julgamento, virado contra quem deve ser. Nós entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, que de onde tem vindo o mal, seja parado, seja destruído, seja impedido da Sua presença, da Sua proximidade. Mas nós o expulsamos em nome de Jesus e ordenamos dos problemas acabarem de raiz, para não se repetirem mais, de ter paz em nosso coração, paz pela confiança e pela certeza da vitória que Tu operas. Que as coisas que o diabo queria fazer não vão prevalecer. Nada daquilo que ele queria, nada disso vai acontecer. Mas são os planos de Deus que prevalecem. É a bênção de Deus que prevalece. É Deus quem nos prospera. É Deus quem envia os seus anjos e nos faz avançar com o seu poder e nos dá vitória. É o Senhor que opera a sua grandeza em nossa vida. Eu creio em nome de Jesus que Deus não falha de operar. Eu creio em nome de Jesus que as coisas que entrego nas Suas mãos, posso estar em paz, descansado, que Deus cuida de nós, que Deus opera a Sua vitória, que Deus dirige em triunfo a nossa vida e que o mal é parado de vez, que Deus faz justiça e julga com justiça a nossa causa. Assim eu creio em nome de Jesus. Senhor, faz-me justiça sobre a minha vida. Abre caminho à minha frente. As portas do inferno não prevalecem contra o Teu poder. O poder do reino dos céus opera sobre a nossa vida. E é Deus quem abre portas e portões. E o que estava amarrado é quebrado. Em nome de Jesus, eu creio de todo o coração. Das coisas que pedimos, recebemos. Deus é glorificado na Sua vitória, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Deus. Sim, Pai, se algum irmão ou irmã precisar de oração para alguma coisa, estou disponível para orar por si. Aqueles que tiverem que ir, vá com a paz de Deus. Tenham uma semana cheia da bênção de Deus. Um abraço para todos.